Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Tarcísio, teu professor de física do curso Hawkins. Nesse vídeo, nós vamos então dar início à dinâmica, beleza? Vai lembrar que na tua aula de introdução à física, tua aula inicial, nós temos a seguinte ideia de que a física ela é uma ciência que estuda os fenômenos da natureza e eu fiz a divisão para ti de como vai funcionar. Eu te falei que a física ela é organizada as áreas de estudo dos respectivos fenômenos. E uma área que nós temos é a mecânica, que estuda movimentos. Tu tens as aulas de cinemática, onde eu te ensinei os conceitos iniciais, te ensinei o que é repouso, o que é movimento, como calculo deslocamento, velocidade, tempo e assim sucessivamente. Só que para agora, nesse vídeo, nós vamos iniciar a dinâmica. Vale lembrar que a dinâmica também vai fazer parte da mecânica. Então vamos lá entender o que é essa dinâmica. Quando nós falamos de cinemática, eu te falei que nós iríamos estudar os movimentos sem as causas. Porém, agora, quando falarmos em dinâmica, precisa saber que essa dinâmica vai ser o estudo dos movimentos e suas causas. Agora, vai ser interessante nós sabermos o porquê os fenômenos irão acontecer. Isso vai ser crucial para nós. Quando nós falarmos de dinâmica, as causas desses movimentos, a principal causa vai ser a ideia de força, beleza? A ideia principal vai ser a ideia de força. E nós precisamos recapitular um pouco da história. Nós precisamos saber que no estudo dos movimentos vão ter três nomes que serão os pilares, tá ok? O primeiro nome é um nome que talvez você já tenha ouvido falar em algum momento da tua vida, que é o famoso Aristóteles. Aristóteles, galera, foi o primeiro homem, né, a estudar a ideia de movimento. E para ele tem a ideia de movimento natural e movimento forçado. O que seria a ideia de movimento natural? Bom, é que as coisas elas se movem de uma maneira espontânea, de uma forma natural propriamente dita. Por exemplo, quando o objeto caía, Aristóteles dizia que iria cair porque pertencia à Terra. Ela só estaria voltando ao seu local de origem. E aí ele faz uma analogia com os quatro elementos: fogo, terra, ar e água. Aristóteles dizia o seguinte: a água numa cachoeira ela cai porque pertence à terra. O fogo em uma fogueira, a sua fumaça subiria porque pertencia ao ar. Era mais ou menos assim a ideia do Aristóteles. Após isso, após a ideia do Aristóteles de movimento natural e de movimento forçado, que era quando tu aplicava uma força em algum objeto, vem a ideia justamente, né, do Galileu. Galileu, Galilei, Galileu Galilei. Para a ideia do Galileu, funcionava o seguinte: todo corpo ele só iria entrar em movimento se tu tivesse uma força sendo aplicada sobre ele. Então, se um corpo estivesse em repouso, não teria força sendo aplicada. Essa era a ideia do Galileu. Eu só poderia me movimentar ou movimentar um objeto se tivesse uma aplicação de forças. Quando não tinha essas aplicações dessas forças, o que que o objeto estava? Estava em repouso, estava parado. Só que depois veio um camarada chamado Isaac Newton. O que que ele fala para nós? E isso ele escreve em seu livro chamado Princípia da Filosofia Natural. Ele diz que tanto faz se o corpo está em repouso ou em movimento. Pode haver força sendo aplicada sobre ele. E ele formulou, então, três leis, que vão ser chamadas de três leis do movimento. As três leis do movimento, beleza? Então, essa vai ser a concepção do Newton.
Se um corpo estiver em repouso, tu vai ter uma série de forças sendo aplicadas. Só que, se esse corpo está em repouso, isso quer dizer que a resultante das forças, ou seja, uma soma vetorial das forças, vai ser igual a zero. Por isso, na aula de hoje, eu separei aqui as 3 leis de Newton para nós estudarmos. Que é o tópico que eu gosto bastante, que nós vamos chamar de leis de Newton. Nós vamos estudar, então, as leis de Newton nessa aula 1. E na aula 2, o que nós vamos fazer? Estudar as forças particulares e resolver exercícios. Vamos lá, então, para a ideia da primeira lei. Nós vamos ter 3 leis, as 3 leis do movimento. E nós vamos ter a primeira lei. Essa primeira lei, galera, vai ser chamada de princípio da inércia. Princípio da inércia. Qual é a ideia desse princípio da inércia, ou lei da inércia, como tu queiras chamar? Bom, quando nós falarmos de inércia, é comum alguém imaginar um corpo inerte e associar a parado. Só que agora tu vai tirar da mente que inércia vai ser um corpo parado. Inércia vai ser um corpo em equilíbrio, ok? Então, qual é o enunciado da primeira lei de Newton, né? Dessa lei da inércia, desse princípio da inércia? Fala que todo corpo tende, e esse tende aqui, ó, é de tendência, tá? Tende a permanecer em equilíbrio, a menos que uma força haja sobre ele. E esse age aqui é do verbo agir, tá? Não é do verbo haver. O verbo haver seria com H. E eu quero aqui, ó, destacar a ideia de equilíbrio. E eu vou destacar aqui em verde a ideia de equilíbrio aqui, ó. Vou destacar bem a ideia de equilíbrio. Por que eu preciso destacar bem essa ideia de equilíbrio? Simples, né? Bem simples mesmo. Porque esse equilíbrio pode ser apresentado de 2 formas. A primeira, com a sua velocidade igual a zero, e a segunda, com a sua velocidade diferente de zero. Tarcísio, mas como assim uma velocidade diferente de zero? O corpo vai estar em equilíbrio? É bem simples. Quando esse corpo apresentar uma velocidade diferente de zero e ele está em equilíbrio, ele vai se mover numa linha reta com uma velocidade constante. Ou seja, nós vamos ter um caso de MRU. Ou seja, um corpo ele pode estar em repouso ou em MRU, a menos que uma força vai agir sobre ele. Nesses casos, o corpo está em movimento, em MRU, está em repouso e não tem aplicação de forças externas, é aplicável a lei da inércia. O que isso quer dizer, então? Bora lá, então. Deixa eu citar alguns exemplos. Quando você está num carro e você é o carona, e existe algum momento que talvez o motorista ele vai fazer uma freada brusca. Como o sentido do seu movimento? Seu corpo estava equilibrado com o carro. No sentido do movimento do carro, sua tendência era ir para frente. Então, houve uma força contrária ao seu movimento, né? Uma força de frenagem, que justamente fez a ideia de parar o carro, e foi contra o movimento, e você, por inércia, acaba se deslocando para frente. É isso que acontece. É devido a quem? A lei da inércia. Outro caso é quando o carro faz a curva. Quando ele faz, você estava acostumado a ir numa reta. Vamos dizer assim, o carro faz a curva com tudo, o que acontece com o seu corpo? A sua tendência era permanecer indo na linha reta. Por isso você acaba se indo para um lado e para o outro nesse movimento da curva aí. É devido ao princípio da inércia. Então, bora lá falar da segunda lei, né? A segunda lei que vai ser
a nossa queridinha, tá? Quando eu falar da segunda lei, galera, precisa saber que ela vai ser o princípio fundamental, fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. Quando eu falo que algo é fundamental, eu quero te dizer que esse algo vai ser muito, mas muito, mas muito importante. Eu sempre costumo dizer aos alunos, né, que a gente pode ter como exemplo a ideia da água, né? A água, ela é o quê? Fundamental para a nossa existência. E isso aí o professor Gabriel pode falar melhor na aula de biologia. E quando nós falamos, então, de dinâmica, vai ter algo que é fundamental, que é a segunda lei do Newton. Vai ser ela que vai ser a regente de todo o estudo da dinâmica. Ela que vai reger para nós. Ela vai ser a principal entre aspas, né? As três leis são cruciais. Mas as duas leis, a primeira e a terceira, elas vão ser com base na segunda. Parece loucura, né? O primeiro, a segunda ser, a primeira ser uma consequência da segunda. Acontece, tá? E aí tu precisa saber, né, que essa segunda lei diz que a força resultante, resultante é o produto entre a massa de um corpo e sua aceleração. Aí tu precisa lembrar o seguinte, na aula de cinemática, eu te falei que essa aceleração, ela era o quê? Uma mudança de velocidade. Não foi isso que eu te falei? A aceleração vai ser a mudança de velocidade. Então vamos imaginar aqui a seguinte situação, tá? Imagina que eu tenho aqui uma superfície horizontal, né? Ainda bem que nós conseguimos tracejar bem e manter pressionado, que aí fica perfeito, tá? Eu tenho aqui uma caixa de uma massa igual a... Deixa eu diminuir um pouco aqui a caixa. Pronto, fiz menorzinho. Eu preciso pensar aqui na massa da caixa. Dizer que a massa da caixa é igual a 10 quilogramas. Então, não é algo tão pesado, mas também não é algo tão leve, né? E aí nós vamos ter aqui um cidadão, né? Cidadão aqui, e esse cara aplica uma força F. Uma força F para a direita. E eu não sei o valor dessa força. Só que eu sei que quando ele aplica essa força, essa caixa, que ela tem uma posição inicial, ela começa a se deslocar. Ela estava inicialmente em repouso, ou seja, ela tinha uma velocidade inicial igual a zero. E nisso que ele desloca ela, né, de um espaço, de uma posição inicial até uma posição final, eu tenho o quê? Um ΔS, que é um deslocamento. O deslocamento também pode ser representado pela letra D minúscula, tá? Beleza, então. Eu sei que teve também uma variação na velocidade. Se tem uma variação na velocidade e isso leva um tempo para acontecer, eu tenho quem? Uma aceleração. Então vamos dizer que a aceleração nesse caso foi, sei lá, de 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Até aqui tudo tranquilo. Sabemos a massa, sabemos a aceleração provocada, né? Ou seja, essa força que ele aplica na caixa muda a velocidade. Se muda a velocidade, tem quem? A aceleração. E conforme enunciado, né? A força resultante, ou seja, a soma vetorial de todas as forças, aí tu precisa lembrar do seguinte. Quando eu falo de soma vetorial, eu não estou lidando com matemática simples, né? Uma álgebra simples. Eu estou te falando de uma álgebra vetorial, de uma matemática vetorial.
Vetores em mesmo sentido, tu soma. Vetores em sentidos opostos, tu subtrai. Se tiver vetores em perpendicular, né? Faz o quê? Teorema de Pitágoras. E aí tu tens lá a regra do paralelogramo e afins. Bora lá então determinar essa força resultante. A força resultante, eu vou colocar aqui ao lado, né? Que é a direita. A força resultante vai ser igual a quem? A massa, o produto entre a massa e a aceleração. Aí tu precisa lembrar que tanto a força quanto a aceleração são grandezas vetoriais, e somente a massa é uma grandeza escalar. Ou seja, são grandezas que eu preciso do módulo ou intensidade, que é nada mais e nada menos que o valor numérico, né? Uma direção e um sentido. Aí tu precisa diferenciar o que é direção e o que é sentido. Eu tô lembrar sempre. Quando eu falar de direção, eu estou falando que pode ser numa perspectiva horizontal, ou vertical, ou diagonal. E quando eu falar de sentido, pode ser direita, esquerda, para cima, para baixo, e assim sucessivamente. Bora lá então determinar as unidades de medida para cada uma dessas grandezas físicas aqui. Tá? Deixa eu colocar mais uma página para nós determinarmos as unidades de medida. Bora lá. A massa, vou dizer aqui em outra cor, fazer em azul. A massa nós já sabemos que é quilograma, beleza? A aceleração vai ser quem? Metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. E a força? Cara, toda força vai ser dada em newtons. Beleza? Que vai ser representado pela letra N maiúscula. Então, olha lá, galerinha. Bora voltar aqui para a primeira lei. Eu te falei que na primeira lei, o movimento, quando o corpo não está em repouso, né? A velocidade tem que ser diferente de zero, só que tem que ser em MRU. No MRU, tu não tens aceleração. Então, nesse caso, a aceleração é nula, a aceleração é igual a zero. Voltando aqui para a equação aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, para tu ver, ó. Quando eu falar da segunda lei de Newton, estou lidando com a equação massa vezes a aceleração. Se a aceleração é igual a zero, todo número multiplicado por zero é zero. Então, no princípio da inércia, lembra que eu te falei que a primeira lei e a terceira é consequência da segunda? Eu estou te falando que a força resultante por inércia é igual a zero. Não é que não tem força sendo aplicada, é porque a resultante das forças é igual a zero. Beleza? E por fim, nós vamos ter a terceira lei. Nós vamos ter aqui a terceira lei. Qual é a terceira lei? Cara, a terceira lei, como foi que eu fiz aqui? Uma setinha normal em azul. Para manter tudo bonitinho, porque esse PDF vai ficar disponível para vocês lá na nossa plataforma. Então, é sempre importante. Essa terceira lei vai ser justamente o princípio da ação e reação. Aí, beleza, esse é o momento que o professor pergunta para o aluno assim, e realmente de vocês quando falamos em princípio da ação e reação? Aí eu costumo ver alguns alunos dizendo, sabe, porque para toda ação tem uma ação, né? Vai ter uma consequência. E aí é que tá, né? Não são situações assim da vida, assim. Imaginar a ideia de força. Lembra que a gente está estudando aqui a respeito de movimento e a nossa concepção é sempre trazer a ideia de força. Quando nós falamos da lei da ação e reação, o que que tu precisa saber? É que para toda força aplicada em um sentido, para toda força aplicada em um sentido, haverá uma força de reação, força de reação
de mesma intensidade, ou seja, mesmo módulo, né? Mesmo valor numérico, mesma intensidade, mesmo valor absoluto, mesma direção, porém, no sentido oposto. Porém, no sentido oposto. Como é que funciona, então, essa terceira lei de Newton? Olha aqui, galera. Eu vou ter aqui um horizontal, né? Imagina que eu tenho aqui uma parede. É o caso clássico da parede. Temos aqui uma parede e tal, bem bonitinho. Beleza, então. Vamos dizer que nós temos aqui, ó, um cidadão qualquer. Um cidadão. Temos aqui um cidadão, beleza? E esse cidadão aí não teve um dia bom, né? Teve um dia estressante, ele acabou dando um soco na parede. Um soco na parede aqui para a direita. Vamos dizer que esse cidadão aqui, né? Ele é forte. Vou chamar de FC, quem vai ser esse FC? Força do cidadão, tá? Sei lá, uma força de 4 newton. Né? Não, aumentar um pouquinho aqui, né? 10 newton. Quer dizer que ele é forte. Beleza. Deu um soco na parede. Pum. Aplicou uma força de 10 newton. O que que acontece? A parede, que é outro corpo, o que que ela faz? Ela vai aplicar uma força no sentido oposto. Essa força, galera, da parede vai aplicar na mão dele, eu vou chamar de FP. Quem vai ser FP? Força da parede. E aí é que tá. A força da parede vai ter o mesmo módulo, ou seja, mesmo valor numérico, mesmo valor absoluto, tá? A mesma direção, que é na horizontal, porém vai ser no sentido oposto. Então a força da parede também tem que ser igual a 10 newton. E aí que tá, galerinha. Na terceira lei de Newton, né? Ela só vai ser válida a partir de dois corpos, tá? É comum alguns vestibulares te cobrarem se peso e normal, que são forças particulares, que nós vamos ver na aula 2 de dinâmica, serão casos de ação e reação, e como vai atuar somente em um corpo, não é? Então, a lei da ação e reação só funciona a partir de dois corpos, beleza? Fisicamente falando também, galera, uma curiosidade, né? Tu vês uma luta de MMA, que é um esporte, quando um lutador aplica uma força, é um gancho de direita no rosto do outro, bora imaginar que esse gancho de direita foi de 15 newtons no rosto. O rosto do outro lutador aplica aqui 15 newtons na mão. Fisicamente falando, toda luta daria empate. E aí, como não dá empate? Devido ao critério biológico, né? A região do rosto é mais sensível do que a região da mão, por exemplo. Bom, galera, essa foi a aula de introdução à dinâmica, né? E também sobre leis de Newton. Te espero na aula 2. No mais, beijos e abraços. Abraços e beijos.